Fala pessoal, olha só, seja bem-vindo a mais um programa da Unicresce Ceará. E hoje estamos aqui com uma super convidada, ela que é especialista em marketing, especialista em vendas, e a gente vai fazer um bom bate-papo aqui. Daiana Trindade, seja bem-vinda. Ei, Apolo, obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo você que acompanha agora o programa. E vai ser muito bacana esse papo, tenho certeza. Muito bacana, até porque é um tema pertinente para nós que trabalhamos no mercado imobiliário. A gente vai falar aqui sobre os portais. Mas antes de entrar no tema, eu queria que você se apresentasse melhor, falar um pouquinho de você para os corretores de imóveis. Bacana. Então, eu sou Daiana Trindade, estamos aí no mercado há alguns anos. Eu e meu esposo temos uma agência, hoje ela é especializada em marketing imobiliário e vendas. São 10 anos já de trajetória, atuando com o marketing como um todo, né, digital, offline, mas também com braço educacional muito forte. Então, a gente entra no processo de vendas do corretor. Então, não é uma agência que só faz o marketing, mas auxilia o profissional para que ele possa realmente otimizar as vendas e ter uma melhor performance. Perfeito. Então, vamos começar logo com tudo aqui. O que é que seria uma boa taxa de conversão no segmento imobiliário? É uma pergunta bastante constante, na verdade, e ao mesmo tempo amador do mercado. Quando a gente olha para dados, a taxa de conversão do mercado não chega a 2%. Então, você pega lá imobiliárias, né, o mercado em geral, mas imobiliárias que têm uma baixíssima taxa de conversão, ela não chega a 1, fica 0,72. As de alta performance, quase 4, 3,7, algo nessa linha. E quando a gente pega a taxa média, ela fica 1,6, 1,7, ou seja, é ruim se for considerar o alto investimento, o volume de leads entregue, o volume de profissionais, todo o empenho nesse aspecto. Então, não tem uma boa taxa, claro, quanto maior, melhor. Eu não gosto de olhar aquele topo de funil inchado e chega num número, então eu tenho que dobrar lá em cima para poder converter o dobro. Por exemplo, a cada 100 leads converte uma venda. Então eu vou botar 200 leads para gerar 2 vendas. Não, eu defendo e trabalho muito com os corretores a evolução das etapas do funil. Então, se eu olho as etapas do funil, ou seja, ele entrou um lead, eu tenho que primeiramente falar com ele. E aí a gente tem uma grande dor do mercado, que é a falta de interação. Eu acho que muitos aqui vão se identificar, poxa, entra o lead no digital, eu vou tentar falar com ele, não responde o WhatsApp, não atende telefone e fica esse volume de leads ali parado, porque daí o corretor vai para o próximo lead e não avança na etapa do funil, que seria o quê? Eu conseguir falar para poder fazer uma triagem, para poder levar ele para uma visita. Então, na medida que a gente ataca as etapas do funil e eu consigo aumentar esse processo durante o funil, eu, consequentemente, às vezes, com o mesmo volume de leads que eu recebo ou que eu capto, eu consigo aumentar a taxa de conversão. Então, se fosse, qual que é o número da... Poxa, chegar a 4% é um número muito bacana. Então, pelo que você me disse, eu considero como baixa essa taxa de conversão. Qual é o teu olhar, né, em relação às imobiliárias, em relação a essa, vamos dizer assim, baixa taxa de conversão? O que acontece? A baixa taxa de conversão, ela tem um grande vilão, que é a falta de maturidade digital. O digital veio com uma força muito forte, a pandemia foi um marco para o mercado imobiliário, porque até então se dava valor, mas não se via tanta necessidade. Eu consigo, de alguma forma, no offline, fazer essa captação e gerar vendas. A partir do momento que a gente já vinha caminhando com o digital, mas eu me obrigo agora, poxa, eu não posso fazer visita, eu não consigo chegar no meu cliente, eu preciso... Aí deu aquele choque de realidade, eu preciso me readequar pela dinâmica hoje do meu consumidor, então eu tenho que usar o digital como um grande canal de aquisição de leads para entregar para os meus corretores. Tanto que o que se ouve muito eu preciso de lead para entregar para o meu time, porque o meu time está cobrando lead, claro, né? Só que o que acontece? Se eu não entendo a dinâmica do digital, e aí eu estou falando de uma prospecção passiva, que é o quê? O lead, ele vem ao meu encontro, o lead vem e preenche, entra em contato no WhatsApp, seja qual for a dinâmica ali da captação. Se eu não entendo o quanto esse consumidor tem expectativa, se eu não entendo a mudança do mercado, se eu não entendo a dinâmica do digital, eu começo a ficar refém, né? E vira essa falta de entendimento, é o grande vilão da baixa taxa de conversão. Então, eu vou tentar deixar um pouquinho mais concreto. O time já no início, o lead chega, cadastrou agora. A Apolo fez um anúncio, botou lá um formulário de cadastro, ou que seja o botão para ir para o WhatsApp, né? Que tem um bom rastreio ali. Esse lead entrou, eu demorei para atender ele 1 hora,
eu já baixei a possibilidade que eu teria de uma boa conversão no sentido de falar com ele, de ir para a próxima etapa do funil, eu acabo sendo muito prejudicado. E explico. No primeiro minuto, se eu entro em contato com esse lead, a minha taxa de conversão de ir para a próxima etapa chega a quase 400%. Pô. Na medida que os minutos vão passando, isso vai se diminuindo. 24 horas depois, eu chego a 17%. Então, já começa por aí. Se eu demoro para atender, esse lead já foi impactado por outro anúncio, entrou na rotina, eu brinco até, ele está disputando tempo, está disputando com as pessoas ali que ele está numa reunião, com a família, com a panela, com seja o que for o contexto dele. Ele já esfriou. Para piorar, quando esse corretor entra em contato, ele manda uma mensagem por onde? Pelo WhatsApp, ele não liga, ele manda pelo WhatsApp. Aí no WhatsApp, ele não traz para o lead o contexto. Olha, eu sou fulano de tal, da imobiliária tal, você nos procurou por esse anúncio do imóvel tal. Ele já chega como se o lead fosse exclusivamente. Exatamente. Então, assim, quando eu vou para treinamento, trabalhar com os corretores, eu já vou identificando tudo isso. Então, o primeiro ponto é a janela de oportunidade, que é os primeiros 5 minutos. E aí eu entendo que tem operações com suas complexidades, com dificuldades, enfim. O fato é que, de novo, falta de maturidade digital, ou seja, de entender e dar devida importância, me torna refém de mim mesmo, porque eu não tenho a prática correta para eu poder avançar com esse lead. O que é o reflexo disso? Um volume absurdo de lead, uma insatisfação muito grande, porque eu preciso investir para trazer lead, o time cobrando lead e um monte de lead parado. Lá na Box, como que a gente trabalha? A gente mede a taxa de qualificação e a gente tem metodologia para isso. Então, quando o corretor recebe lead, antes de ativar a campanha dele, a gente já explica o que é um lead qualificado. Os níveis de qualificação. E a gente mede isso, porque daí eu tenho a taxa de marketing e a taxa de vendas. Então, te entreguei tanto de lead qualificado, com base na metodologia, você tem o discernimento disso, sabe como fazer. Não consegui extrair a informação necessária, então a gente traz as perguntas que você precisa aplicar. Porque no final das contas, Paulo, não é uma formulazinha. Eu só preciso falar com o lead e a minha experiência é suficiente para eu caminhar com ele. São tantos elementos, né? E eu gosto do que o Jeffrey Gitomer, que é o autor do livro A Bíblia de Vendas, não sei se você já ouviu falar, mas qual que é a consciência que ele traz? Vendas, na verdade, é um conjunto de técnicas, de ações que já foram validadas, que você já testou e você vem e aplica. Então, a maneira de vender, a maneira de consumir vem mudando de uma forma tão rápida, né? E aí a gente vê grandes players que no mercado imobiliário mesmo têm se destacado, uma grande minoria, porque se atentaram e estão muito à frente já para atender esse consumidor. Outros setores também estão muito mais evoluídos de alguma forma e aí acaba tendo um êxito maior. Mas assim, às vezes é o básico, a base de poder ter alta performance bem aplicada, feita na hora certa, no tempo certo, da maneira certa. Então, quando eu falo técnicas, as próprias perguntas, né? Eu tenho alguns treinamentos que eu trago sobre perguntas. Que perguntas o corretor aplicar? Poxa, mas por que pergunta? O corretor tem 20 anos de experiência. Ok, só que são perguntas que hoje já não fazem tanto efeito. É muita oferta, é muito produto, é muito corretor assediando esse cliente. E aí fica todo mundo na mesma linha de pergunta superficial, metragem, o tamanho do imóvel, o que você busca, a região que você busca. Quando eu olho o contexto do cliente, eu separo isso, eu entro em perguntas que atingem a motivação também da compra, e não só o motivo. O motivo ele é cognitivo racional. Eu quero isso, isso e isso. Por trás de toda a compra, tu sabe muito bem, deve ter N experiências, tem uma motivação emocional. Tem um contexto, vai desde a necessidade de ter a casa própria, porque ele não tem ainda, vai desde status, aí a gente está pulando já lá para o extremo, status, eu quero estar numa região onde o meu ecossistema está, e aí ele realmente é desejo, é status, é muito mais do que necessidade. Há um investidor que tem uma motivação, às vezes, de que ele quer realmente um futuro para o filho, é o filho que vai fazer uma faculdade de medicina, seja o que for. Então, assim, todo mundo nessa jornada tem uma motivação, tem uma emoção ali. Se eu fico no superficial, eu não extraio isso. E aí eu digo, entro na vala do comum, que é todo mundo fazendo a mesma coisa, perguntando do mesmo jeito. Se tu visse a quantidade já de abordagens que eu mapeei no WhatsApp, que eu vejo nas tratativas, e que são pontos cegos mesmo, mas se a gente está aberto, poxa, mas eu quero aprender. Então começa a fazer diferente. Eu digo, se você fizer o profissional, você corretor, fizer um pouquinho diferente, você já se distingue do que todo mundo está fazendo. Sai da normalidade. Sai, se diferencia. Lembrando só um minutinho que
Você que está nos acompanhando, essa live vai ficar gravada aqui no YouTube, no canal da TV Cresce Ceará Oficial. Daiana, quais são os principais desafios, né, que os corretores, as imobiliárias enfrentam neste segmento no dia a dia? Bom, o primeiro deles é esse assunto mesmo que a gente está falando, né? É muito latente. E eu vejo que esses geram outras dificuldades. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de converter, de aumentar minhas vendas, ou melhor, vamos começar lá na ponta, né? Na ponta do iceberg, eu preciso vender mais. Por que eu não estou vendendo mais? Eu tenho equipe, eu tenho isso. Preciso o quê? Preciso ter um processo intencional. O que é um processo de vendas intencional? Não é cada hora de um jeito. Eu tenho que ter uma forma, eu tenho que aplicar ela, e eu tenho que medir ela. Né? Então, e a gente até enquanto agência, e até como treinadora mesmo de corretores, o que eu vejo? Falta intencionalidade da nossa parte, do mercado. Então, eu faço aqui, daqui a pouco eu largo, eu pego ali, e eu não consigo nem medir, porque cada hora eu faço de um jeito, então eu não tenho nem parâmetro. Então, um dos pontos é esse, eu preciso ter intencionalidade para eu poder enxergar melhor o que está dando certo e o que não dá. Eu brinco às vezes, gente, achismo não quer dizer nada para mim, né? A maioria, grande parte, quase todo, isso não é número. Isso é uma queda de braço que ninguém ganha. Agora, vamos atacar números, né? Você recebeu um volume de leads, quais os canais de aquisição? Ele veio da indicação, ele veio de portais, ele veio... De qual é o canal? Então, você começa a ter uma boa gestão daquilo que você está executando. Então, eu diria até que um dos desafios é a gente eliminar os pontos cegos, na verdade. Porque a gente fica ali tentando fazer as coisas e no fim, não avança muito, né? Outro ponto, que aí eu enxergo do olhar de quem está do marketing mesmo, né? É a falta de trabalhar branding. Porque que é um reflexo também desse mar vermelho, dessa disputa por cliente. Se você trabalha marca, o teu lead ele vai ficando mais barato também. Você vai tendo uma visibilidade maior, você vai gerando um valor para o teu negócio ou para o posicionamento do próprio corretor autônomo mesmo, que a gente está falando muito aqui, né, da instituição em si, mas o corretor que é autônomo, trabalhar a marca é trabalhar o seu posicionamento. E por que é importante trabalhar posicionamento? Porque não gera tanta estranheza para quem está iniciando uma jornada ou que ainda vai iniciar uma jornada de compra. Veja que quando a gente olha grandes marcas, a gente pode não ter ainda comprado aquele produto. Só que quando for para fazer uma escolha, eu pego aquilo que gera uma familiaridade, não tem estranheza. Porque eu olhei tanto aquela marca se manifestando em diversos canais que ela foi gerando uma percepção de valor para mim, confiança e segurança. Que hoje é muito fácil você falar. Segurança, exclusividade, são palavras que estão começando a se perder o valor. A gente tem um embate constante lá na agência. Já está massacrando. Eu disse, gente, vamos eliminar esse negócio. Não, mas o cliente pediu, mas o cliente, ele precisa de orientação da nossa parte. Então, não adianta, é exclusivo em que aspecto? Se está todo mundo comprando a mesma coisa, né? É diferenciado o atendimento de que forma? É diferenciado na captação só porque tem foto profissional? Isso não é mais, isso é o mínimo, né? Sim. E um bom atendimento é o mínimo que o cliente precisa. Então, quando você começa a trabalhar a marca, o posicionamento da marca, e você deixa isso mais tangível para o cliente, você começa a gerar percepção de valor para a tua audiência. Para quem já está na decisão de compra, já está mais avançado, você se torna uma boa opção forte para ele. Para quem não está, você vai se tornando uma opção. Então, quando ele precisar comprar, quando ele precisar alugar, quando ele precisar deixar o imóvel dele para vender ou alugar, no caso do proprietário, você já tem ali, gerou um conforto, uma segurança. Então, trabalhar brand é um desafio, aí eu digo, do mercado, não só o desafio do corretor em si, mas do mercado, de entender a importância disso, sabe? Quando eu trabalho a marca, eu vou ganhando um espaço diferenciado, porque... Quando a gente fica só oferecendo o produto, o protagonismo vira o produto, embora o produto seja o meio, não seja o fim. Agora, eu começo a trabalhar marca, e hoje a gente vê isso em todos os setores, né? Mudou muito. Quando a gente olha numa linha histórica, a gente já viveu a era do produto lá na época da Revolução Industrial. Os elementos foram mudando. Fui colocando pessoas para gerar identificação e fui colocando elementos que na tomada de decisão fazem mais sentido. Agora eu vendo estilo de vida, tanto que até o marketing de conteúdo mudou. Hoje a gente vê o podcast assumindo esse lugar porque os cortes geram uma percepção diferente. Sim. É muito mais
humanizada no sentido mesmo, não só de botar pessoas, enfim, mas eu estou ali trazendo a essência do ser humano, de certa forma tem um pouco da experiência, tem um pouco da opinião, e eu vou formando algo do outro lado para a minha audiência. Então, tudo vem se transformando muito rápido, né? Isso é extremamente importante. Perfeito. Muitos corretores reclamam muito de uma resistência inicial. O que a gente pode, o que você pode passar para o pessoal que está nos assistindo? Lembrando que estamos numa live. Para você que está assistindo já há um tempo, isso aqui está sendo uma live, tá? Organizada pela Unicresce, em parceria com a TV Cresce Ceará Oficial. O que eles podem adotar em relação a essa parte da resistência inicial? Do cliente? Isso, do cliente. Do cliente. Bacana. Eu gosto muito tem um corretor que é Tom Hopkins, ele é um americano e tu deve ter ouvido falar, já 24, 26 anos, se tornou milionário e depois ele criou a própria escola para vendedores, enfim. E ele tem no livro dele, ele usa isso, que todo comprador, ele chega com uma certa resistência. E aí eu gosto de linkar isso a uma frase que tu também já deve ter ouvido falar, que as pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas. Sim. Então isso já é da essência humana, não força, não, deixa eu me sentir na condução. Então resistência sempre vai haver, né? Agora, a forma que eu abordo, eu preciso me tornar interessante, criar o desejo de também dessa pessoa ter o meu atendimento. E aí eu tenho 2 contextos aqui e vou, inclusive, deixar aqui disponível, Apolo, até para ajudar o pessoal mesmo, a entrar depois no meu Instagram, eu vou disponibilizar 2 ferramentas já, que vai ajudar demais nesse contexto. Coloca aí teu Instagram. Uma é a apresentação, né? Então, por exemplo, quando eu vou me apresentar, principalmente se eu uso o WhatsApp, mas isso se dá no telefone também, eu gosto de usar o método AIDA. Você tem que primeiro gerar atenção, depois gerar interesse, depois criar o desejo, depois eu tenho que ter algum botão de ação. Isso é algo que não é complexo, mas por incrível que pareça, às vezes eu olho as apresentações e elas não geram interesse nenhum. Eu hoje mesmo eu vi um exemplo de um corretor que ele botou lá diretamente, bom dia, segue o link. Uma pessoa que preencheu um formulário de cadastro. Ele não se apresentou como especialista, ele não falou do que se tratava. Eu sempre digo, gerar atenção, eu preciso primeiramente, quem eu sou? Depois, para interesse, de onde você veio? Por que eu estou te procurando? Estou te procurando, Apolo, porque você preencheu o formulário de cadastro do anúncio do imóvel tal, que fica na região tal. Opa, me situei. Porque ele deve ter preenchido o cadastro com um monte de outros canais, outros corretores. Então, você que quer essa ferramenta que já vai te ajudar demais, entra aí no meu Instagram, @Daiana, com Y, Daiana Trindade Box. Aí eu acho que o pessoal até pode depois colocar aqui embaixo, Daiana com Y, Trindade Box. Entra, me segue, chama no direct, que eu tenho uma equipe que cuida do meu Instagram e vai poder disponibilizar essa ferramenta para o WhatsApp. Uma outra ferramenta é a matriz de objeção. Então, aí a gente está falando do quê? Aí o cliente que ele já está na jornada e ele começa a objeção de preço, objeção diversa. Eu tenho uma outra ferramenta que vai ajudar demais também a contornar a identificar e a contornar. Porque objeção sempre vai ter. Só que transitam nas mesmas e os argumentos sempre são os mesmos. A gente mudar o argumento vai ter um impacto diferente também. Você falou aí em relação ao método AIDA, eu acho muito interessante. Hoje em dia o corretor de imóveis, ele precisa, eu sempre digo, em todos os cantos que eu vou, parou esse negócio de achar que o corretor de imóveis é apenas um intermediador. O corretor de imóveis, ele precisa saber técnicas de negociação, precisa saber de marketing, ele precisa ter conhecimento de direito imobiliário, ele precisa ter conhecimento de engenharia, precisa ter conhecimento de arquitetura e de diversas coisas, de psicologia. E eu vejo muitos corretores ainda no Instagram, podendo estar, inclusive, assistindo essa live até, né, em relação ao método AIDA, para chamar a atenção nos seus anúncios. Uma vez eu vi um corretor e ele postou a foto da casa e colocou a seguinte legenda, super oportunidade. Pô, isso aí já está mais defasado, sim. Isso aí está totalmente, acredito que ninguém vai olhar para esse anúncio e vai dizer, poxa, uma oportunidade, agora sim, agora eu vou comprar. Então, realmente, como você falou anteriormente, o mercado vai modificando cada vez mais, principalmente, estou falando de um mercado de uma maneira geral, e principalmente o mercado imobiliário. Ele vai mudando e nós corretores, a gente precisa aprender cada vez mais, se qualificar cada vez mais para
sair daquela linha da normalidade, como sim, você mesmo falou, não é isso? E tudo que eu estou te falando aqui, Apolo, é no dia a dia de realmente na pinça identificar as deficiências e pontos cegos mesmo do corretor e o que dá para ter de melhoria. Quando eu falo de perguntas, é algo que eu comecei a me debruçar bastante esse ano, aí eu faço um mix ali de spin selling, coach, que são formações minhas também e junto com a experiência, para trazer essas perguntas que vão com base em neurociência. E é tão importante, eu gosto de algo também que o Einstein falava, ele falava assim, se eu tivesse 1 hora para fazer uma pergunta, eu gastaria, mais ou menos essa linha, eu gastaria 59 minutos elaborando a pergunta e 1 para fazer e obter essa resposta. Então assim, a gente quer ser tão rápido, né, e é tão impulsivo às vezes em já trazer esse cliente que a gente não se prepara para receber esse cliente. Aí eu não estou falando de ficar esperando ali o lead, esperando, claro. Mas eu digo assim, é no preparo mesmo enquanto profissional. Porque veja, se um médico precisa se preparar por tanto tempo, né, qualquer profissional da área da saúde, mas vamos usar aí o médico, um advogado, são anos de estudo. O que difere a gente, o profissional, né, o corretor, por que ele não precisa se preparar? Porque é um vendedor, e aí o vendedor, em geral, ele precisa ter preparo, né? E aí você se diverte, porque depois que você tem tantas munições, aí aquilo vira uma coisa gostosa, né? Então você começa, uma pergunta constante também dá para vender todo mês, né? É possível, porque tem uma crença, eu tenho um outro treinamento que eu falo muito de crença. Essa crença, corretor não tem salário fixo, eu digo, mas tem um monte de outras profissões que não tem salário fixo. O empresário em si, o desafio de um empresário é ter uma empresa. E o profissional, ele tem que entrar nesse lugar, poxa, eu sou um dono do meu próprio negócio, se posicionar dessa forma, né? E não como refém da situação, eu sou um corretor autônomo, né? Não tenho salário fixo, tem mês que dá, tem mês que não dá. Quem que criou essa coisa que tem mês que dá e que tem mês que não dá? É questão de preparo. Se eu trabalho os clientes em potencial hoje, da maneira que eu preciso trabalhar, faço esse follow-up na condução, ele vai converter lá na frente. E o lá da frente foi o que eu vim preparando já lá atrás. Então, na medida que você cria essa dinâmica de follow-up, de acompanhamento, você consegue sim ter previsibilidade, né? Tua rede de relacionamentos. Então, é aquela coisa, né? Se tem corretor que vende muito bem, e aí a gente fala de diferentes pratos, porque você vai, às vezes, na mesma cidade, tem o que está perrengando e tem o que está muito bem. Então, tem alguma coisa de errado. Né? Então, são pontos que eu acho que vale a gente, às vezes, ter a reflexão, até aquele choque. Assim, puxa, por que tem gente que está tão bem sucedido e eu não estou? Aí eu olhar, puxar a autorresponsabilidade mesmo. Então, eu preciso ajustar alguma coisa para poder evoluir, né? Perfeito. E você, corretor, sabe, já ouviu falar do portal Cresce Brasil? A gente combinou aqui com o pessoal da produção. Sempre quis dizer isso, pessoal da produção. E a gente vai tentar aqui, eles vão jogar um vídeo institucional. Você que não conhece o portal Cresce Brasil, você vai conhecer agora. Vamos tentar ver, lembrando aqui que está sendo ao vivo, então vamos jogar esse vídeo para ver se vai dar certo. Vamos ver se o pessoal da produção consegue. Joga lá. Portal Cresce Brasil, feito por corretores de imóveis para corretores de imóveis. Meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil, agora nós temos o nosso canal de negócios. Eu falo do Portal Cresce Brasil. Inscrevam-se, anunciem e negociem. É grátis e é nosso. Feito por corretores de imóveis para corretores de imóveis. E deu certo, parece que deu certo, hein? Parabéns, maravilha, parabéns ao pessoal da comunicação do Cresce. Lembrando que esse portal é o único portal exclusivo para corretores de imóveis. Dayana, o seguinte, quais são os principais erros? Você que é expert nessa seara, você pode nos apontar quais são os principais erros cometidos pelos corretores ao captar esses leads para converter, logicamente, em vendas, né? Bom, a gente transitou em vários deles aqui, eu gosto de separar em algo que se fala muito, né? Não é um termo novo, nem fui eu que criei, que é hard skills e soft skills, né? Então, habilidades técnicas e habilidades interpessoais, ou a gente pode trazer habilidades até emocionais que está dentro desse contexto. Então, a gente tem dois, que são as áreas que eu gosto de transitar nas duas, porque não adianta ser tão bom tecnicamente,
mas o teu emocional é o que te sabota, é o que te faz não ter a consistência, a constância necessária. Então, falando ali de técnica, recapitulando algumas coisas até que a gente foi pincelando aqui, é realmente ter um processo. Quando eu digo ter um processo, não é algo tão complexo, mas o mínimo que eu preciso? Usa um canal de gestão dos teus leads. Vamos falar aí do CRM, né? Não tenho pavor de CRM, estou na rua, não consigo. Então usa a tua planilha de Excel, mas assim, qual que é a diferença? O teu CRM vai ter aviso, vai ter lembrete, ele vai te ajudar a fazer uma boa gestão. O Excel não vai ter um alerta, não vai ter algo nesse aspecto que você veja a evolução desse lead. Mas esse é um dos pontos, né? Através da gestão você consegue ter a previsibilidade. Quando esse lead cai, se esse lead vem de um canal do portal, seja o portal aqui que a gente acabou de passar o vídeo ou qualquer outro portal, canal de aquisição, o próprio Meta, né, o tráfego pago através do Meta, o que for, seja rápido em atendê-lo. Ou então do próprio offline, ele veio pela placa, ele veio pelo QR Code da rua, panfleto, qual for a tua dinâmica, que o mercado tem essa diversidade também, né? Às vezes é muito atuante no digital, mas a gente fala às vezes de loteamentos que estão lá no interior e que tem uma dinâmica muito diferente. Seja rápido em atender, não perca essa janela de oportunidade que se fala tanto no marketing, que é ali, ó, dentro, grava bem isso aí, ó, 5 minutos, é 5 minutos o crucial. Depois vai ficando muito árduo, aí não adianta falar que o lead é frio. O Apolo, hoje se confunde muito essa coisa do lead frio, o lead desqualificado, na verdade. O lead não responde, então está desqualificado, mas você nem falou com ele ainda para dizer que é desqualificado. Entende? Então precisa, e para falar, para interagir, para engajar com esse lead, ele ter a contrapartida dele, precisa ser rápido. E não jogue fora tão rapidamente o lead. Às vezes o pessoal também pergunta, quanto tempo que eu mantenho esse lead, né, no meu radar? Se ele, de novo, eu falo muito de prospecção passiva, porque a ativa é o quê? Eu pego uma base de lista fria, eu pego contatos que não estão ali demonstrando interesse, e eu vou garimpar oportunidades. Então, o terreno é muito mais delicado, até para não ser inconveniente, claro, não chatear, né? Mas o grande volume hoje nosso, ele é no passivo mesmo, né? Muito anúncio, e uma concorrência muito grande, um investimento muito alto. Então, assim, essa da prospecção passiva, você tem que ser rápido, você fica ali com ele como passiva pelo menos de 2 a 4 semanas, porque a gente já viu vários casos, se tu pega um médico, o médico até preencheu o cadastro, daqui a pouco se envolve com centro cirúrgico, com a correria, e aí às vezes pega uma família que pegou férias, então assim, 1 mês pelo menos, você fica com ele porque ainda não está tão distante. Essa é a média? É o que eu aconselho até com base em dados, eu vejo como algo saudável. E depois de 1 mês, daí jogo fora, aí passa por uma base fria, passa por uma prospecção ativa, mas não joga... Porque se a gente olhar a jornada de compra no imobiliário, ela não acaba em 1 mês, ela é mais longa. Você fica, às vezes a pessoa está 1 ano fazendo a busca do imóvel, né? A gente já pegou casos de lead que estavam parados por 3 meses sem contato, que veio de um canal como o e-mail marketing, por exemplo, que a gente trabalha ainda bastante também. O corretor entrou na hora na minha frente em contato, ele disse, não, eu estou procurando, eu estou já com a mobília, só falta o imóvel. 3 meses. E não tinha sido atendido ainda. Recuperou, marcou visita. Então, assim, a jornada não é rápida. O problema do digital é que virou um viciozinho, né? O viciozinho é o quê? Poxa, o lead de hoje é o que está quentinho, mas eu não dou tanta atenção, mas é o lead de hoje. Aí amanhã já é outro lead, e depois é outro lead. Entendeu? E não é assim, né? Isso é quem vem com essa ilusão do digital que é rápido, está enganando você. É verdade, não está enganando. O que mudou canal offline, a gente tem mais limitação. Até hoje as TVs agora estão começando a segmentar mais, né? Mas o digital, qual que é a vantagem? Eu segmento melhor e eu tenho uma velocidade, um volume muito maior. Canal de offline ali eu não consigo medir. Vai para uma rádio, vai para a TV, vai para um outdoor, vai para uma placa... Né? A mensuração ela é muito pulverizada, né? Quando a gente vai para o digital, você tem esses recursos. Ao mesmo tempo que tem isso, todo mundo pensa que, nossa, então o lead ele vem prontinho. Só que a gente olha uma jornada, na jornada o que existe? Nível de consciência. Todos nós, né? Eu e você aqui, qualquer compra que for, poxa, você começa a namorar o produto, mas será que está na hora? Tá? Às vezes é uma compra impulsiva, mas tem um gatilho lá que te levou, mas já tem um nível de consciência. Vai para o imóvel. Sim. Tem muita coisa ali que às vezes a pessoa vai se comprometer por muitos anos, né, a renda dela para poder comprar aquele imóvel. Enfim, tem muito contexto, né? Perfeito. Quando a gente anunciou essa live, o Cresce disponibilizou uma caixinha de perguntas para os corretores de imóveis que seguem o Instagram do Cresce.
fazer suas perguntas relacionadas ao nosso tema. Então eu trouxe aqui também algumas perguntinhas, certo? Bacana. Vamos lá. A Lenir lá do Crato, grande abraço, Lenir, perguntou o seguinte: como o corretor pode trabalhar para diminuir a resistência natural dos leads durante o processo de vendas? Bacana, aí é objeção. Então, eu vou falar meu Instagram de novo aqui para eu Pode poder falar, ajudar o pessoal. @Daiana com Y Trindade Box. Entra no meu direct, pede lá, Daiana falou da matriz de objeção, falou de ferramentas, eu quero essa ferramenta, vou disponibilizar para você. Lenir, que é você identificar em que momento da jornada essa objeção aparece e como que você contorna. De que maneira pode ser melhorado esse contorno de objeção. Resistência sempre vai ter. Né? E às vezes o lead, eu não vou lembrar de cabeça agora o dado, mas o lead às vezes vem, o cliente, né? Ele mente de imediato, porque ele não quer se comprometer. Dependendo do nível de consciência, ele está começando a procurar. É aquela fase que o corretor não gosta muito, porque ele faz muita pergunta, o cliente ele não está decidido ainda no que ele precisa, o que ele quer, quanto que ele pode. Então ali ele ainda está friozinho, né? E aí começam os entraves nessa jornada. Mas às vezes é mais à frente também alguns outros tipos de objeção. Se eu pratico isso, poxa, é dessa forma, como que eu posso melhorar, contornar? E fazer as perguntas melhores para contorno também, aí você consegue evoluir muito mais, né, no avanço desse contorno de objeção. Show de bola. Olha só, Paulo Araújo, como a motivação pessoal do corretor se reflete na experiência de compra do cliente? A motivação, às vezes, a gente tem uma ideia errada, né? Que é o quê? Puxa, eu tô sempre lá vibrando e vamos para cima. E uma coisa, às vezes, até que não é muito realista, né? Uma coisa assim, não, eu preciso me automotivar aqui para continuar. E, na verdade, a gente precisa sondar as nossas emoções. Eu incentivo muito a jornada do autoconhecimento, porque na medida que eu me conheço, eu lido melhor com o contexto do outro também. Então, eu já vi corretores que são muito autorresponsáveis e entendem, não, poxa, mas, né, troca as lentes, tem uma perspectiva mais correta em relação ao outro lado, e alguns que só jogam a culpa, é o cliente que é ruim, o cliente que toma o meu tempo, o cliente. Aí eu paro e falo, poxa, mas não tem nada do outro lado, né, que dê para melhorar do profissional, que possa puxar essa responsabilidade para ele. Vou usar eu como exemplo, sou comercial por muitos anos. Né? E na medida que eu fui entendendo isso, quando vem uma situação que eu até perdi aquela venda, eu paro e penso, o que eu não perguntei? Que eu não percebi, que talvez aquele ponto ali eu não cheguei a aprofundar para fazer uma proposta ou trazer algo para o cliente que fizesse mais sentido para ele. Porque às vezes, fechei com o fulano porque fez mais sentido para mim. Daí eu paro e penso, aonde que não fez sentido? O que eu não perguntei? O que eu poderia ter conduzido da melhor forma? Então, quando a gente fala da motivação, do emocional nosso, ele é mais do que 50%. Porque aí entra o quê? Entra as nossas crenças, que são os significados que a gente dá emocionalmente para as circunstâncias, para aquilo que nos acontece. Ou seja, né, eu não me coloco como vítima, mas eu coloco, poxa, o que eu posso fazer com aquilo que fizeram para mim, né? Porque uma coisa assim, não, mas eu sou vítima, talvez você foi realmente refém de uma situação, mas como que você se portou, se posicionou diante daquilo? Porque isso cabe a cada um de nós, está no nosso controle, né? Entender o nosso perfil comportamental já é algo assim, que muda o jogo completamente, e eu explico. Se você pega um cliente que ele tem uma conformidade alta, olhando dentro de metodologias de perfil comportamental, que é a pessoa mais analítica, mais sistemática, e pega um corretor que não é analítico sistemático, meu Deus, mas ele não está acreditando, o que eu falei não foi suficiente? Por que ele me faz tanta pergunta? Mas esse cliente eu acho que está sendo muito chato, muito criterioso, muito isso. Eu estou olhando só do ponto de vista o quê? Do meu? Mas quando eu mudo a lente, eu entendo, tenho um pouco de autoconhecimento, penso, esse cliente é analítico, eu vou ter que me preparar melhor, trazer respostas mais embasadas, porque ele precisa disso para ele avançar comigo na jornada. Pega uma pessoa estável, mais demorada para tomar decisão, precisa envolver outras pessoas nessa jornada com ela para ela ancorar a decisão dela. Se eu não entendo isso, eu penso, só está me enrolando, só está me amarrando, só está me deixando aqui, né, esperando, está me cansando. De novo, joga a responsabilidade para lá. E assim vai. Um dominante, poxa, é arrogante, é mandão, é isso, aquilo. Não, é perfil comportamental. Então, na medida que eu me entendo, eu vejo o meu emocional e aquilo que me coloca em vulnerabilidade, eu lido melhor e me posiciono melhor. Então, eu sei quando eu não estou bem, isso o que vai impactar.
O que muda no meu olhar para o outro quando eu não estou muito bem? E se eu não estou bem, o que eu preciso me blindar? O que eu preciso fazer? Eu, quando entro nesse assunto, Apolo, eu já, de coisas desde do simples, eu já vi corretor falando assim, sabe que quando eu lavo o meu carro, os homens, né? Quando eu gosto de começar a semana e atender um cliente quando meu carro está limpo, porque quando ele não está limpo, já parece que aquilo desanda, já não sente tanta segurança. Outros, eu preciso estar sempre com perfume. Outros, eu preciso ouvir uma música. Eu, por exemplo, eu tenho que ter música, ativar o meu emocional. Então, existem recursos externos, mas recursos internos nossos, que nos colocam numa posição emocional muito mais segura e muito mais blindada. A PNL fala muito sobre isso. Também. Né? Então, assim, se eu me conheço, eu também tenho um olhar mais assertivo em relação ao outro. E aí eu fico um pouco mais leve. Dá até às vezes uns estresses, mas daqui a pouco, não, pera, mas não é bem assim, tal. Isso é guardar o coração. Sim. Porque senão o que acontece? Passa anos, daqui a pouco, mas vai desgastando, vai ficando pesado, né? A profissão já não tem mais aquele brilho no olho, já está cansativo, né? Hoje a gente tem diversos corretores que, assim, que são cases, que têm alta performance, talvez seja alguém aqui nos ouvindo e que assim, poxa, eu estou meio que nesse contexto, já estou meio cansado, acabou o ano, já estou assim, parece que arrancou todo o suco que eu tinha e eu não sei como que vai ser 2025, eu quero te encorajar. É possível reverter essa situação, né? Eu digo assim, de bem-estar, de motivação e de fé também, porque aí eu entro num ponto espiritual, porque a nossa vida, ela tem várias áreas, né? E não tem como fugir da parte espiritual, o ser humano é corpo, alma e espírito. Se você está muito bem fisicamente, está muito bem mentalmente, mas no espírito não está sendo alimentado, a gente tem uma área também que está sem proteção, digamos assim, né? Uma outra área que eu digo também em relação ao aprendizado, né? Qual a importância do aprendizado contínuo para os corretores de imóveis? Perfeito, a área intelectual, né? Super necessária. E aí eu linko até o que a gente falou do emocional, que é o posicionamento. Eu digo posicionamento de comunicação. Eu vejo, às vezes, alguns profissionais que eles vão vender, nem eles acreditam naquele produto. Poxa, talvez eu não conseguiria comprar esse produto. Ou eu isso. Então, se ele alimenta o intelecto dele, ele vai subindo de nível, as coisas vão tornando mais acessíveis, ele vai se tornando mais autoconfiante, ele vai tendo mais segurança, ele vai enriquecendo o vocabulário, ele vai vendo que tudo é o quê? Falta de consciência, né? Não em vão que a Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento, vamos trazer para o nosso contexto. A gente, quando não tem conhecimento, a gente fica, às vezes, pagando um preço alto porque não tem acesso à informação. Você tem acesso à informação, puxa, mas não era tão complicado assim. Existe um caminho, uma ação que pode me levar a uma assertividade maior. Então, o conhecimento, a parte educacional é extremamente importante, a gente precisa... Até para a gente mesmo se sentir bem com a gente mesmo, né? Poxa, eu estou me atualizando, eu estou avançando, extremamente fundamental. E até em relação, uma outra pergunta em relação ao próprio corretor entender ou acreditar que aquele imóvel é bom o suficiente para venda. Então, às vezes a gente vê corretores, eu trabalho com vários corretores e quando a gente faz uma captação, tem corretores que dizem, esse imóvel não é bom não. Qual a importância do corretor saber ou ter uma noção que aquele imóvel é bom o suficiente para venda? Isso impacta? Impacta, porque veja, aí entrando um pouquinho em neurociência, o nosso cérebro, o que a gente acredita, o que para nós é o padrão normal, isso atrai. O contrário repele. Que nessa coisa de se sabotar, por que se sabota? Porque no decorrer da vida, a nossa mente foi criando padrões. Isso aqui é o padrão normal, isso aqui é o padrão normal. Por isso que algumas coisas, porque parece que essa pessoa sempre está nesse contexto negativo, parece que sempre está num lugar de ofensa, parece que sempre as pessoas estão diminuindo ela. Não, toda ação gera uma reação interna. Significado, mexeu com o emocional, tem ali também uma descarga no físico, uma química que libera, que o teu organismo, a tua mente vai se adaptando àquilo, vai virando padrão normal. Se eu começo a ter acesso do que não é normal, eu começo sem querer a afastar aquilo, não é nem consciente às vezes.
Então, vamos falar nesse contexto. Se para esse corretor, ele já olha, isso aqui é ruim, isso aqui é o patinho feio, isso aqui vai dar problema, ele mesmo já está afastando tudo aquilo que poderia ter de possibilidade. Então, a mente, a emoção está dentro da mente. A mente, ela rege assim, nossa, mais 80% talvez dos resultados, tudo parte do quanto a gente acredita, não acredita, do que faz sentido para nós, não faz sentido. Por isso que é a importância a gente expandir as experiências, porque a gente vai mudando esse padrão de mentalidade. E aí a parte boa, né? Que daí pela neurociência também você consegue modular e mudar, fazer essa substituição, digamos, de padrão, né? Perfeito. E esse foi o nosso bate-papo aqui com essa super especialista em marketing imobiliário, em vendas também, Daiana Trindade. Lembrando, essa live vai ficar aqui no YouTube da TV Cresce Ceará Oficial. Daiana, queria te agradecer, Eu que agradeço. por estar aqui compartilhando teus conhecimentos. E eu queria que tu deixasse aí a tua frase final e complementando novamente o teu Instagram, para quem estiver nos assistindo, seguir você. Bacana. Prazer demais estar aqui. Aliás, aqui virou meio que quase uma segunda ou terceira casa, né? Porque estamos em Curitiba, mas assim, eu acho que é a quinta ou sexta vinda para cá, para Fortaleza, atendendo os clientes daqui. Então, é sempre muito, muito bom mesmo. Então, eu quero falar para você, continue nessa caminhada de construção, uma construção contínua de conhecimento, de expansão da tua mentalidade, dos teus resultados. Vamos focar em alta performance, que é uma palavra que está tão em alta, né? Mas é o teu alto desempenho, e o alto desempenho de um não é o alto desempenho de outro, porque às vezes as nossas referências são tão altas. E aí eu digo, né, não compara o teu vale com a montanha de alguém. Porque às vezes a montanha daquela pessoa, quando ela olha o outro, que é a referência para ela, é tão superior à montanha. Então, assim, quando a gente começa a se comparar muito com o resultado do outro, a gente para de olhar a nossa caminhada. Então, construa a tua caminhada, né? Bota foco. A gente bota foco, a gente também amplia as possibilidades. Me acompanha no Instagram, eu quero poder de alguma forma contribuir além, né, dessa conversa aqui, que é o @Daiana com Y Trindade Box, e vamos juntos construindo esse mercado imobiliário. Joia, eu que agradeço. E você que está nos assistindo, se ainda não segue aqui a TV Cresce Ceará Oficial, coloca para inscrever, clica no sininho, compartilha entre os amigos, os corretores de imóveis. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. E um excelente final de ano, um excelente Feliz Natal para vocês e que 2025 seja um ano repleto de realizações, alegrias e locações e vendas. Amém. Um grande abraço, pessoal. Valeu! Abraço, gente.